Um microfone, algumas piadas, a cara de pau e uma boa dose de coragem. Tudo o que você precisa saber para fazer comédia stand-up. Eles estavam aqui quando tudo ainda era mato e você é meu convidado para descobrir essas histórias juntos. Este é o Memória em Pé, a história do stand-up no Brasil contada por quem realmente estava lá. Quais são os seus primeiros registros de comédia na sua vida? Tipo assim, como que a comédia surgiu na sua vida e como que era isso pra você? Se eu te contar a história de como a comédia surgiu na minha vida, é muito estranho. Para eu não perder meu tempo de aula, então o que meu pai fez? Ele chegou e falou para a mulher, assim, para a diretora, falou assim: olha, diretora, meu filho ele já sabe ler. E no prézinho, meu pai tinha me ensinado, eu comecei a ler com 3 anos, 3,5 para 4 anos. E aí meu pai, como ele morou na Europa, ele falava 8 idiomas, ele começou a me ensinar idiomas. Então com 6 anos de idade eu já lia em inglês, eu li em espanhol, eu li em português e com o sotaque. Eu cheguei em casa já falando: mãe, tem um dia de teatro. Como assim? Vamos no teatro, o pessoal vai no teatro. A minha mãe falou: sério? Sério? Dizem que vão no teatro. Aí meu pai pagou, ele falou: é bom ir no teatro, porque meu pai na Europa ele visitava teatros porque o tio dele era coordenador de um teatro em Viena, na Áustria. Então ele ia naquele teatro e ele falava: nossa, Jefferson, teatro era maravilhoso. E eu fiquei sonhando com aquilo. Porque meu pai contava as histórias e eu imaginava. Só que eu fui assistir uma peça. Qual era a peça? Pluft e o Fantasminha. E aí o Guairão lotado, eu fui um dos primeiros, eu tava maluco, eu sentei muito à frente. Isso aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba, né? O Colégio Bela Vista do Paraíso, Escola Municipal Bela Vista do Paraíso. Eu fui à frente, sentei na primeira fileira. Quando eu sentei na primeira fileira, eu não sei que erro que deu em cena, em que jogavam uma bolinha de tênis pro Pluft, o Fantasminha, e ele batendo assim a bolinha, do nada, a bolinha saiu de cena e caiu em mim. E eu fiquei com a bolinha na mão, o rapaz olhando pra mim, e ele gritou: joga a bolinha, joga a bolinha. Só que no colégio, como eu era gordinho, meu apelido era Bolinha. E eu tava tão emocionado que eu falei: gente, caiu na minha mão, e todo mundo rindo, porque imagina o teatro inteiro com crianças rindo. E ele: bolinha aqui em cima, bolinha aqui em cima. O que eu pensei? É pra eu subir. Subir no palco. Subi no palco, sentei em cena. E aí o rapaz ele só fez assim com a mão e falou: já que você tá aqui, fica. Agora você imagina, todo mundo assistindo lá de baixo e eu ali de cima. Cara, a sensação de você ter muitas pessoas te olhando e rindo. Sabe aquele momento até que o Clóvis de Barros ele fala: descobri o meu lugar? É o daimonia. Ali, exatamente, ali, aquele era o meu lugar. E eu falei: gente, como esse negócio é bom. Eu falei: a dopamina é alta. Falei: que bacana. E aí eu fiquei acompanhando a cena ali. Depois de muitos anos eu pesquisei na internet quem esteve aquele ano e que fez o Pluft era o Miguel Falabella. Comédia pra mim iniciou ali. Só que em casa meu pai contava muita piada. E eu não gostava das piadas que meu pai fazia. Porque eu não entendi o que era o humor pra ele. Porque o humor na cabeça dele era um humor diferente. Porque imagina um cara judeu que morou na Europa na época do início, assim, um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial. E ele saindo da escola, levou pedradas no rosto, assim, eram bolas de neve, mas dentro tinham pedra, tanto que um dos dentes dele ficou amarelo. E tudo que meu pai falava era assim, era muito filosófico. Então ele falava: às vezes todo mundo vai achar, todo mundo vai jogar pedra em você, só se mantenha firme. Com um detalhe: você pode se esconder. Eu não sorria para as pessoas, eu deixava a minha boca fechada. Só que agora, depois de muitos anos, eu faço as pessoas sorrirem. Então meu pai, ele saía 5 horas da manhã, na época que ele estava vivo, para ir no terminal de ônibus, terminal de Maracanã, do Maracanã em Colombo, para contar piada para os motoristas, para eles começarem o dia feliz. Então assim, quando que a piada entrou na minha vida? A raiva que eu tinha das piadas bestas que meu pai contava. Piada de tio? Não, pior que isso. Ele pegava uma bolsa, ele andava com uma bolsa, e ele pegava um prego daqueles grandes assim de construção, ele chegava no ônibus para alguém desconhecido. Ele falava: você poderia me explicar uma coisa? Esse negócio de ações, mercado de ações, o que é o pregão da bolsa? A pessoa fala: não sei. Ele fala: vou te mostrar. Daí tirava o prego. Era coisa assim. E eu junto no ônibus, adolescente, eu ficava: ah, meu Deus, olha o que esse cara tá fazendo. E eu não entendia que ele só fazia aquilo, se passava por idiota, como ele disse no final da vida: me passo por imbecil para fazer o outro sorrir. Prefiro ser um idiota
e fazer o outro sorrir, para que o outro tenha alegria e a minha alegria seja a alegria dele. Então, assim, a comédia sempre foi muito presente na minha vida. Até eu passar necessidade em São Paulo e ter que pagar um aluguel. E eu não tinha condições de pagar aquele aluguel. E em 3 dias, se eu não pagasse, seria despejado com Isso todas as já coisas na adulto. rua. 18 anos de idade, quando eu fui morar em São Paulo. Ano de 20 anos de idade, 96. 20 anos de idade. Só que daí eu lembrei, eu falei, ei, pera, quando que eu vi um monte de gente pagando e dando dinheiro? Lembra com 5 anos e meio que eu dei um dinheiro para assistir o Miguel e depois um monte de gente ruim e alguns bons foram na minha escola e a escola ia em peso. Se eu contar as histórias que eu sei da Segunda Guerra Mundial, sobre o sofrimento da minha família, eu posso fazer um monólogo, algo triste, e a galera paga e vai assistir. Eu vou conseguir pagar o aluguel. De onde eu morava, Rua da Consolação, número 1374, São Paulo. Olhei para o outro lado da rua, um colégio, era só aluno. Eu falei, é agora. Eu falei, eu vou lá conversar. Fui até a diretora, conversei com ela. E ela falou, meu Deus, a gente está na semana do preconceito. Você tem alguma coisa relacionada a isso? Eu falei, a minha família é de campo de concentração, sério? Aham. Você tem provas? Mostrei todas as histórias. Ela bem assim, beleza, quanto que você vai cobrar aqui dos alunos? Eu falei, R$1 por aluno. Ela falou, perfeito. Ela falou, todos os alunos serão obrigados a ir. Eu falei, quantos alunos tem? Ela falou, 4.000. Cara, eu precisava pagar 2.000 de aluguel. Eu falei, ainda vai me sobrar 2.000. No dia que eu cobrei, eu descobri que 50% ficava pro colégio. Mas eu consegui pagar. Sim. E aquele colégio me indicou para outro, para outro, para outro. Qual era a minha raiva, Marco? A minha raiva... Você fez muito show em colégio. Muito, muito, muito. E muito, a comédia deve muito a isso. Por exemplo, o Thiago Souza me assistiu em colégio e veio. Que hoje é Thiago Braz. Exatamente, Thiago Braz. Afonso Padilha também, ele não conseguiu me assistir em escola, mas o diretor me indicou o blog dele e falou, olha, pena que um cara não pôde assistir. Eu comecei a ler o blog e fiquei insistindo, dizendo, você é comediante, você só não sabe que é. Então, assim, muita gente me assistiu em escolas e veio para fazer comédia. A minha raiva era eu contar uma coisa que acontecia em campo de concentração e quando dava uma coisinha mínima, a galera, vai morrer! E todo mundo rindo, deu. Ô, gente, é meu parente, cara. Sabia quão que é isso? Foi aquela... Aí eu lembrei do meu pai contando, ele falou, puxa, bem que nessa hora poderia acontecer tal coisa. E eu rolava de rir, eu falava, vou fazer isso. E eu comecei a contar uma comédia de aproximadamente 200 piadas, 1 hora de duração, sobre conversa de judeu e nazista em campo de concentração. Era comédia. O nome da peça era Sentimentos Nacionalistas. Teve a 1, a 2, a 3. Foram 3 peças de 1 hora. Mas tem isso gravado hoje ou não? Não, só tenho na memória mesmo. Eu queria saber de você, se você se lembra do primeiro contato que você teve necessariamente com o stand-up. Lembro. Colégio Lamenha Lins, ano de 1998, diretor, eu não lembro se era Edson ou era Paulo, eu não recordo. Era um diretor malucão, maluco. Ele tinha batido a cabeça de moto, sofreu um acidente de moto, então ele tinha a cabeça toda assim, batida e tal. E disse que depois que ele bateu a cabeça, ele era malucão, mas os alunos amavam ele. Porque ele era aquele maluco legal, entendeu? Então, por exemplo, diretor... agredir alguém. Diretor, eu posso... Não, diretor, eu posso jogar bola? Jogar bola? Como assim jogar bola? Mas você está em aula vaga? Estou... Muito melhor, ele começava assim no corredor, muito melhor um aluno jogando bola e exercitando e deixando a cabeça em prol de uma bola que está rolando para tentar achar o gol, do que enchendo o saco, batendo na porta ou gritando dentro da sala de aula, some, vai pra cá, se não fizer gol vai morrer. Ele falava assim, entendeu? E aí eu terminei de fazer esse solo, Sentimentos Nacionalistas 1, ele olhou pra mim e falou, parabéns pelo seu stand-up. Eu falei, é tragicomédia. Ele falou, não. Orgulho, né? É stand-up. Falei, não, eu não sei direito, não sei porque naquela época não tinha YouTube, não tinha nada, né? Eu não sei o que você está falando que é stand-up, mas stand-up ficar em pé, tudo bem que eu fico em pé. Ele falou, uma dúvida, você não está em pé? Falei, estou. Não está do lado de uma garrafa d'água? Falei, tô. Você não está contando uma história que as pessoas riem e são histórias reais? Eu falei, sim. Ele falou, então você faz stand-up comedy. Procure Seinfeld na HBO. Ele conta 15, 20 segundos uma piada inicial, vem o seriado.
inteiro e ele A dá o história. punch daquela piada só no Só no final. final. Você tem que lembrar um e outro, entendeu? Você tinha que lembrar. Eu falei, eu acho que é isso que eu faço, cara. Porque ele começa a contar uma história e as pessoas imaginam o que ele contou. Eu falei, é verdade. Então, o primeiro contato que eu tive com o stand-up era isso. Eu comecei a ter contato nos bares e saber de pessoas que já existiam shows de comédia. Isso agora eu tô falando, vamos passar um bom tempo de anos aí. Quando eu descobri que existia o Santa Comédia, que começou a ter Orkut, alguns vídeos no Orkut, começou o YouTube, o que eu fazia? Eu comecei a falar o nome das pessoas dos shows. Gente, procura lá. Diogo Portugal, procura Marco Zene, procura Fábio Lins, procura Léo Lins, procura Vitor Hugo, procura Richard Rebelo, procura meu Deus do céu, Marcão Freire. Eu gostava muito do grupo Antropofocus também, bem antigo. Ele falava, procura. Tem. Mas naquela época era com Anderson Lau. Agora ele virou vendedor, corretor imobiliário. Ele fazia assim uma peça que era Amores e Sacanagens Urbanas. Falava, gente, procura esses caras que vocês vão dar muita risada. Tá passando Cidade de Deus. Vamos assistir no cinema que eu tô maluco de vontade de assistir dela? Vamos. Já que meu namorado não quer mais nada comigo, a tua namorada também não vai, vamos nós. Cara, fomos, voltamos, demos o primeiro beijo. E essa mulher, eu posso te afirmar com todas as letras, me mudou pra sempre. Meu modo de pensar, meu modo de agir, porque ela falou, chega de colégio, vamos pra teatro. Falou, não, você não pode ficar só em escolas. Agora você tem que ir para teatro também. Eu falei, pô, teatro? Aí eu fiz uma peça que era maravilhosa. Cara, eu me divertia muito. O que eu fiz? Eu peguei todos os textos de campo de concentração, textos que eu fazia sobre levantamento que eu fiz sobre tráfico de drogas no Rio de Janeiro, que eu falava sobre história de Fernandinho Beiramar e tudo mais. Eu peguei todos esses textos, escrevi em papéis e coloquei numa caixa. Peguei eu acho que eu vou tentar mandar para você na edição, não sei se eu consigo, vou tentar achar. Eu me vestia com a roupa toda rasgada que tinha no Teatro Cultura, ali no Largo da Ordem. Aí, o que era legal daquele ali? As pessoas vinham e eu comecei a divulgar na Gazeta do Povo. Época que não tinha YouTube, redes sociais, Gazeta do Povo, Guia da Gazeta. Cara, às vezes iam 15 pessoas, 20, 30. Teve um dia que começou a chover muito. Não tinha ninguém comprado. Eu já estava tirando o figurino. Mas como que funcionava a peça? Eu esqueci de falar isso. Nunca me Era aconteceu tudo de não rasgado. ter ninguém pra assistir. Não, tudo rasgado. Já aconteceu comigo e com Afonso Padilha. Imagina, já aconteceu com todos. Não, com Afonso Padilha. Que quando a gente estava quase saindo do bar, chegou um cara. Sentou e a gente falou, olha, nós gostaríamos de dizer que infelizmente não vai ter show. Dele, rapaz, eu olhei, agora já encavalei a história, né? Já é outra. Rapaz, eu vim lá de Ceará, eu sou lá de Fortaleza. Aí falam desse tal de stand-up, eu quero assistir. Só tô eu, mas eu tô pagando. Por favor, eu vim do hotel. Daí eu olhei pro Afonso e falei, vamos. Cara, acho que foi a melhor plateia. O cara ria de uma maneira Vontade assim, de assistir. E eu depois ainda conversava com o Padilha e falava assim, não chamei ele de Padilha, e falava, porra, Afonso, que incrível, né? Se toda a plateia fosse 10% dele, o cara rolava, ele dava tapa na mesa. E a peça consistia em, eu entrava com a caixinha, por isso que você poderia assistir 1000 vezes, nunca era igual. Eu pegava todos os papéis com as histórias, porque era minha última hora como prisioneiro. E eu tava vendo as histórias à minha frente, que me levou à prisão. E eu jogava os papéis pro alto. E começava que nem louquinho andando de um lado pro outro, eu coçava muito a cabeça assim, pegava um papel ali e falava, e contava aquela história. Nunca era igual. Uma das pessoas que foi me assistir, quando eu fiz a número 2 dessa, que daí eu falei, não, agora chega aqui, eu vou pro outro teatro. Aí eu fiz no Teatro Marina Machado. Vou fazer uma sessão só. Fica isso. O Marina Machado é subindo perto da reitoria, lado esquerdo, acima da reitoria, ela dá um curso de oratória. Legal. E eu falei, posso fazer? Pode, venha, Jefferson, faça aqui sim. Aí eu fiz, e o nome da peça era Pode Chegar. Olha o estilo da peça. Você pagava um ingresso, e aí tinha vinho, pinga, salame e queijo sendo servido na plateia enquanto a gente contava causo. Uma pessoa com viola, É quase que um bar, mas é no teatro. contava as piadas e ainda tinha coreografia.
Porque enquanto ele falava assim, imagine tocando sertanejo na Bahia, a gente dançava axé enquanto o cara tocava sertanejo. Entendeu? Era quase que um improviso Isso, junto ali. isso. E o Entendi. pessoal ria demais. Nessa do pessoal ria demais. Uma pessoa que estava na plateia, que eu chamei pessoas que me conheciam do colégio, que eu falei, eu estudei no Loureiro Fernandes. Aí chamei a Sandra. A Sandra tinha uma amiga japonesa, que eu esqueci o nome agora da menina. Fugiu o nome mesmo. E ela namorava com o Diego. E chegou o Diego, olhou pra mim, falou assim, gostei de você. Falei, que legal. Eu faço stand-up. Falei, pô, mas de novo? De novo, sim. De novo Você stand-up, me cara? persegue. Então, eu comecei um grupo, porque assim, até no livro do Léo Lins, naquele Notas de Comediante, O primeiro. ele fala que o Diego Paiva entrou em contato junto com o Samuel Cristino com o pessoal do Santa Marta. E começou uma noite de Santa Comédia e o segundo convidado, ou o primeiro, não recordo, foi o Zene. Aí o Diego desistiu, os outros meninos desistiram e o Zene continuou. Então, o que fechou o bar chamando as pessoas, conforme as histórias, foi o Diego Paiva. E ele falou, olha, eu queria voltar pro stand-up, não quer fazer um grupo, eu, você e mais 2? Eu acho que você leva jeito. Eu falei, tá, pode ser. E você já estava fazendo esses espetáculos há quanto Isso. tempo? Uns 6 meses, 7, nem Ah, isso. tá. Entendeu? Aí eu falei, mas em que teatro? Ele falou, bar. Eu falei, bar? Ele falou, deu, cara, mas a galera vai prestar atenção? Vai, eles gostam. Aí entramos em contato com a Cachaçaria Mambembe. Éramos em 4. E fizemos um show chamado Reis do Riso. Ficava onde isso? Na época ficava próximo, ali no Juvevê. Uhum. Sabe o Mandiara e Felite? Uma quadra, que agora é uma churrascaria, uma esquina. E aí fomos lá para fazer. Ficamos, acho que 2 meses fazendo, 2 para 3 meses. Aí a mulher chegou para mim e falou, eu preciso de você no show, os outros eu quero que façam rodízio. Eu falei, o dono do grupo é o Diego e os outros 2. Eu não sou o dono, mas o pessoal quer que você faça e não sei o que, e que os outros façam. Eu falei, aqui é grupo, não existe quem é melhor, quem é pior, quem é ou não é. Infelizmente não dá. É que tem esse negócio, né? Quando a pessoa ela pega uma noite num bar, ela não pode trocar assim do nada e tal. O compromisso do bar é com aquela pessoa. Sim. E para trocar tem que ter um acordo em comum. Ali, só pra... Aí eu não aceitei. Quando eu não aceitei, o que a gente fez? Eu falei, mano, eu vou voltar para casa. Voltei. Só que um cara que foi me assistir, que eu não sabia, se eu não me engano, não lembro se foi o Alisson Diniz ou o Richard Rebelo. E aí me convidaram pra fazer Não Era Só O Que Faltava. Nossa, eu fiquei eufórico. Eu falei, cara, era só o que faltava. Lá Não Era Só O Que Faltava, já tava tendo Tava show. o Diogo Portugal. Cara, era uma coisa que as pessoas elas não têm noção hoje em dia. O Você Diogo... lembra o ano disso? Não? Tá. Esse que eu estou te falando, 2009. Tá? O Diogo, ele era uma coisa assim, anormal. Por quê? Porque ele começou fazendo shows e ele tinha um amigo chamado Miau Carraro. E um cara foi na casa do Miau Carraro e falou, o que tem pra fazer aqui hoje? Um amigo dele. Porque o Miau Carraro era sobrinho do Ney Braga, governador aqui, entendeu? Então eram famílias da alta sociedade. De um lado Ney Braga, do outro lado Diogo Portugal, da família Clotário Portugal e tal. E todos eles eram amigos, faziam shows em bares, etc. E o Miau começou a ajudar o Diogo. Só que nessa noite em específico, como ele estava recebendo esse amigo, ele falou, ele não ia dele. O que tem que fazer de noite? Eles quer sair? Quero. Tem um show de um amigo meu, Diogo Portugal. E ele levou o cara. E era o Oscar Schmidt. Caramba. Que o Oscar viu o Diogo, gostou e levou no Pistolão do Faustão. Que é aquele vídeo clássico que é um dos primeiros. Que então, foi assim, o que isso que deu o boom. Apresentou, né? Que deu o boom que ele fez o Elvis Lay. Um personagem que não era stand-up, mas deu um boom porque todo mundo conheceu. Eu acho que eu Cara, lembro de assistir isso aí no dia. Aham. Assim, acho que eu lembro. Antes disso, já ficavam umas 60, 70 pessoas na fila a partir das 7 horas, quando os escritórios saíam, para pegar um bom lugar, Não Era Só O Que Faltava. Nossa. Depois disso, eram quase 200, 300 pessoas na fila, porque eles não aceitavam antecipado. Reserva antecipada. Tinha Aí que o Diogo, chegar cedo isso. lá. O Diogo saiu da casa, a casa ficou sem ninguém, ficou o Fábio Silvestre. Fábio, pô, quem que é o cara? Ó, tem um doido que ninguém me conhecia, que fazia um show chamado Reis do Riso e eu tô sabendo, não quer convidar aqui? Quero, daí eles me convidaram. E eu pensei, sou open mic, que eu nem sabia as nomenclaturas. Falei, pô, que legal, sou open mic, eu fui convidado pra open. Falei, quanto tempo eu tenho? Ele falou, faz uns 15. Deu, caramba, deve ter faltado alguém que open fazer 15, mano. É demais. Fiz os 15. Quando chegou na quinta-feira, show na terça. Na quinta-feira,
o Fábio Silvestre me ligou, que o nome era Café Comédia. Que era o show Isso era um bar de jazz, né, se eu não me engano. Não, era só o que faltava. Esse Quando já o era Diogo Só que saiu, Faltava. quando o Diogo saiu, que o Diogo fez o maior sucesso. Daí ele saiu, foi pro John Bull. Uhum. E aí ele tava no Senta Pra Rir no John Bull. E o Era Só o que Faltava ficou o Fábio Silvestre. Então, o Era Só o que Faltava, digamos assim, que acabou a referência televisiva. Mas ficou gente muito boa, como o Fábio Silvestre, Alisson Diniz, Marcão Freire, essa galera, Richard Rebelo, ficaram ali. Alguns outros foram com o Diogo também. Então ficava meio com uma dupla, mas o Diogo é o que fazia o Senta Pra Rir. E a comédia principal de terça-feira era ali. Então a gente ia tentando trazer pessoas, mas como o pessoal já ia pelo nome, né? Eles iam pelo nome, iam pro Diogo. E eu fui naquela noite. E eu fiz. Quando chegou na quinta-feira, o Fábio me ligou. Oi, Jefferson, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Você pode me passar o número da sua conta? Aí eu falei, eu quebrei alguma coisa? Eu falei, o que aconteceu? Ele, não, eu quero o número da sua conta para eu te pagar o cachê da noite. Eu falei, cachê. Ele falou, você foi meu convidado. Aquele momento, Marco, foi um dos momentos, o outro eu não conto pra ninguém, um dos momentos que eu chorei por causa do stand-up. Porque eu falei, cara, eu sou profissional. Porque um puta de um cara fabuloso, que é o Fábio Silvestre, que faz um monte de personagens, ele me pagou um cachê. Significa que ele me viu como profissional. Falei, gente, cara, aquela semana foi maravilhosa. Como se não bastasse, o Marco Zene, na sexta-feira, falou, Jefferson, você não pode segunda-feira vir aqui no Senta Pra Rir, né, porque ele já tinha assistido, que ele era amigo do Diego, foi assistir o Reis do Riso, etc e tal. Você não quer fazer de convidado comigo na segunda-feira, que deu, caraca, em uma semana eu sou convidado de 2 monstros da comédia. Falei, gente, que coisa maravilhosa. Você sabe quem é o Dilon? Que ele fazia a gravação do Santa Comédia. Aí eu falei, não, Juliano. Ele falou, é o dono da Era Só o que Faltava. Eu falei, o que ele quer falar comigo? Ele queria saber quem era você. Porque ele te viu, adorou e queria saber quem era você. Vá lá e converse com ele pra pegar uma noite pra você. Cara, aí que eu não dormi. Eu falei, quinta-feira eu ganhei meu primeiro cachê, depois um monstro da comédia, o Zene, me convida pra ser convidado do Santa Comédia com Fábio Lins, ele e Vitor Hugo. Falei, caraca, velho. Não é porque eu ia substituir o Léo Lins, que tava viajando, uma coisa assim. Eu sei que eu ia substituir alguém ali, que daí eles trouxeram um convidado, alguém que garantisse o show. Eu falei, meu Deus, é muita coisa acontecendo de uma vez só. E do nada eu sei que o dono do Era Só o que Faltava quer conversar comigo. Aí cheguei, fui conversar com o Odilon. Eu lembro como se fosse hoje. Aí ele chegou pra mim e falou, que dia que você quer fazer show aqui? Assume minhas terças. Eu falei, eu não vou bater com o Diogo de frente. Ele, não, assume as terças, pô, comédia é terça. Eu falei, que horas que começa a ter o show principal no sábado? Ele, olha, minha banda começa 10h30. Eu falei, e antes? Ele falou, o palco tá vazio. Caramba, no sábado. Eu falei, ninguém faz, porque não existia comédia no sábado. Em lugar nenhum. Meu Deus, o melhor dia da semana. Em lugar nenhum. Melhor dia, agora você vai entender. Em lugar nenhum. Hoje é considerado. Ninguém fazia. E eu falei, mas por que ninguém? Porque ele, porra, cara, você parece que não sabe o que é empreendimento. As pessoas saem no final de semana pra balada, comédia é semana. Eu falei, mas e os universitários? Não, ninguém quer. O universitário falta faculdade pra vir assistir. Eu falei, deixa eu tentar. Eles tinham tentado antes, pelo menos? Nunca tinham tentado, era só um achismo. Que eu saiba. Aí o que eu saiba, eu posso estar muito enganado. Falei, posso tentar? Dele, bom, se você é louco e quiser fazer, problema é seu. Só que traga gente que chame nome. Nome, né? Que chame pessoas. Sim. Eu falei, ai, caramba. Aí entrei em contato com Cris Paiva, Marcos Castro, Niso Neto, São Paulo, que tava Vitor já Sarro. uma cena legal lá. Entrei em contato com o Miltinho da Cine Plus. Falei, vamos fazer comédia no cinema? Como assim? Cinema. A gente faz comédia, o pessoal na plateia não liga a tela, a gente faz no cinema. E dá pra fazer? Eu falei, vamos tentar. Fizemos sessão. Sessão Comédia 3D era o nome. Eu queria muito fazer isso. Só que muita gente ia achando que era filme. Quando eu chegava lá, falava, é aqui na frente? Aí ficava bravo, mas depois ria, gostava. O que eu coloquei? Vitor Sarro, Niso Neto, Cris Paiva e Marcos Castro, os primeiros 4. Mas isso que ano, mais ou menos? 2009 para 2010. Ah, tá, ainda estamos lá. Estamos ali ainda. 2010, assim, comecei em 2010. Rapaz do céu. 15 pessoas no teatro, no cinema. Eu já vi a Cris Paiva contando algo. 20 pessoas no teatro, não era só o que faltava.
O Odilon só chegou pra mim e falou, mas a história do dia também é maravilhosa. Ele falou, tá, você vai fazer no sábado, como é que vai ser o show? Eu sou judeu, né? Falei, comédia do 7º dia. Dele, o quê? Falei, comédia do 7º dia. Dele, mas, meu Deus, cara, vou achar que é culto, vai virar uma igreja, meu bar. Eu falei, vão consumir. Já tinha o Santa Comédia, né? Eu falei, e outra, você já parece igreja mesmo, já cobra 10% do garçom. Eu falei, deixa, cara, vai dar certo. Começamos, a galera começou a entender que tinha comédia e que tinha no sábado. Sentei um dia na cama, minha ex-esposa do lado, olhou pra mim e falou, o que a gente vai fazer? Eu falei, não sei, acabamos com o dinheiro, teoricamente não trouxemos pessoas, eu achei que ia lotar, não veio, eu não sei. Ela falou, é costume, as pessoas têm que ter costume. Vamos imprimir panfleto, porque não tinha publicidade paga, não tinha rede social pra você fazer o impulsionamento de campanha. Imprimimos os flyers e começamos, eu e ela. O bairro inteiro Água Verde, colocando nas caixinhas e nos comércios. A comédia voltou, a comédia voltou, a comédia voltou. Cheguei pro Odilon e falei, por que você não plota a frente do teu bar dele? É porta. Eu falei, deixa eu plotar, pô. E joguei. A comédia voltou. Terça-feira era o Terça Sem Censura, que daí eu assumi, e sábado, comédia do 7º dia. E começou a rodar, começou a rodar, começou a rodar. Teve um dia que a minha ex-esposa chegou e falou assim, amor, eu falei, o quê? Tenho que te contar uma coisa. Deu o quê? Para de gastar dinheiro trazendo gente de fora. Eu falei, como assim sem convidado? Ninguém mais pergunta quem é o convidado. Eles só querem saber se o Thiago, que daí tinha um grupo, né? Era o Thiago Souza, era o Ismael Cristino, Diego Paiva, eu. Só querem saber se vocês estão aqui. Ninguém mais pergunta de convidado. Sempre tem a maioria pergunta de você. O Jefferson tá aí? Tá. Beleza, show. O pessoal não aguentava mais assistir, porque daí começaram os Opens, né? Mas os Opens aí é uma outra história. Porque eu ficava com raiva. Qual era a minha raiva? Eu nunca fui Open. Eu não passei por isso. Passou por essa etapa, né? Eu já passei ali. E eu via que os Opens, tô te falando, Pedro Lemos, Lelo Matos, toda essa galera, eles iam no show e tinham 3 minutos para se apresentar. E uma das regras muito massa que o Zene fazia, justamente para proteção, para ter um show legal, para manter a casa, era, se bater em palma, você sai de cena. Então os caras não faziam uma piada hoje, tão boa. Não por parte do Zene, mas até hoje a gente ainda leva isso como mas o aprendizado. Mas o problema é que daí os caras não faziam piada boa, porque falavam, se aplaudir, eu vou ter que sair. Vou ter que sair, entendeu? Lascou. Então os caras iam bem. E, cara, naquela época eram 9. Imagina, 1 por dia. E o Diogo não abria no Senta Pra Rir pra Open. O cara já tinha que ser canja. Então você via 9 pivetes que ficavam ali pensando, será que hoje sou os eu olhinhos do gato de botas querendo? Aí eu olhei aquilo, judeu, né? Eu falei, se eu trouxer essa galera pra fazerem um show antes. Eu falei, Odilon, não dá pra abrir a casa 1 hora antes? Ele, como assim? Eu falei, se a gente começar um show das 8 às 9, a gente coloca os Opens e fala pra eles que os 2 melhores se apresentam com nós aqui, o grupo. Beleza. Então começavam os Opens, a abertura, só que a galera não sabia o que era. Porque eu fazia uma abertura de 15, 10 minutos, tipo, show top, tal, não sei o quê, e aí falava agora com vocês, os iniciantes, se divirtam. E eu via que as pessoas, elas não tinham muito espaço. E quando eu vi aquele bando de Open, cara, 10, 15, eu cheguei pro Odilon, comentei com ele, ele falou, autorizo. E chegou uma hora que as pessoas não sabiam mais qual era o show e qual não era, porque eu fazia uma abertura de uns 10 minutos, falava com vocês agora os Opens, e vinha Afonso Padilha, vinha Thiago Souza, vinha toda essa galera pra fazer, né? Thiago Braz agora, né? Vinha toda essa galera pra fazer. E eles faziam, e eu falava, faça 5 minutos, ache tua persona, depois aumente. Tinha gente que eu fico imaginando, eu penso em reencontrar essa pessoa agora, que chegavam pra mim e pra minha ex-esposa e falavam assim, o Afonso vai se apresentar hoje? A gente falava, vai. Puta que pariu, eu volto depois então. Porque ele fazia o mesmo texto, porque ele seguiu a risca, a cartilha exata. Ache sua persona e aí vai. Aí hoje em dia o cara faz 3 minutos e não deu certo, faz mais 5, não deu certo. Vou pegar 1 minuto daqui, 30 segundos dali. Você não acha a sua persona. Todos os caras de sucesso que eu vi até hoje, eles fizeram o mesmo texto várias vezes, acharam o personagem deles, a persona deles, e a partir dali fizeram.
Um caso em especial, Rafael Aragão. Ele era calmo igual a mim em cena. Você já me assistiu, eu sou muito tranquilo, muito calmo. E teve um dia que ele falou, Jefferson, eu queria alguma coisa diferente. Eu fiz um lixeiro parecido com os peão lá do local onde eu trabalhava. Eu falei, tá, posso apresentar? Ele falei, pode, eu tenho essa gravação, cara. E ele fez esse daí. E quando ele fazia, a galera rolava de dar risada. Eu cheguei pra ele, eu falei, Rafa, sabe qual que é a tua persona dele? O quê? Eu falei, esse cara aí faz o seu texto assim como ele. Porque ele colocou uma pirucona, entendeu? E ele chegava, ó, Rapião é foda, cara. Rapião é foda, cara. Você não tem noção. Entendeu? O Rapião não separa lixo, não sei o quê. Eu falei, faz o seu texto desse jeito. Que engraçado. Eu falei, vai bombar, velho. Mas não deu outra. Ele teve que colocar dentro de um personagem para poder tirar dele. Conselhos que eu dei. Depois levar. Eu dei conselhos pro Brom Malaquias também. Ele chegava, eu tenho essas gravações, ele chegava, oi gente, boa noite, tudo bem? Meu nome é Brom Malaquias. Falava, cara, aqui fora você é um louco. Chega em cena, você para. Seja no palco que você é fora. Porra, olha o sucesso que o moleque é. Que tem algumas pessoas que são muito engraçadas fora do palco. E as blindagens que eu tive que fazer, o que me encheram o saco de pessoas que vinham de São Paulo, parabéns aí por você ter o imitador do Rafinha Bastos. Porque todo mundo dizia que o Thiago Braz, o Thiago Souza, cara, ele imitava. E eu falava, não é imitação. Ele é assim. Não, esse cara nunca vai para São Paulo, porque se for, cara, eu vou detonar, que tem cara que fica imitando os outros. Eu falava, gente, ele não é assim, cara. É o estilo dele, eu conheço esse menino, o jeito dele, e ele até é desse hoje, jeito. Assim, a gente assiste, ele lembra do Rafinha, mas não é imitação, ele é assim. Mas então, e as pessoas não entenderam, entendeu? Então eu tive que blindar algumas pessoas. Eu tive que tentar mostrar para umas pessoas. Fui rude com algumas pessoas. Cara, eu fui rude com pessoas, porque assim, o Afonso ele sempre foi muito doidinho. Sabe? Não sei, já viu ele fora de cena. Ele é muito, assim, espivetadinho, era um moleque. Não sei como ele está agora. Mas na época ele era, assim, muito doidinho. E aí ele tinha a mania de chegar e fazer assim, opa, uma batatinha. E o pessoal começou a zoar. Falando, pô, que merda é essa dele mexer no prato? E aí eu falei pra ele uma vez, falei duas, e ele veio com essa brincadeira. Aí eu falei até pra minha esposa, falei, cara, vai doer no meu coração porque eu gosto desse moleque. Mas eu vou fazer um negócio que ele não vai mais esquecer. Quando ele foi mexer no prato, cara, eu só peguei e falei assim, eu pago. Eu falei bravo. Eu pago uma batata pra você. Não esquenta a cabeça. Só não mexe no prato que não é teu, velho. Isso não é legal. Mas por que eu fiz isso? Pelo amor que eu tinha a esse menino, como pessoa, que eu sei da batalha dele, e por todo mundo já tá zoando, porra, não tem educação, fica mexendo. E eu tentei falar umas 2, 3 vezes e ele não escutou. Eu falei, vou dar um choque, que eu fui criado por um pai que era militar, meu pai era do exército de Israel, dei um choque, cara, tudo bem, ele mudou comigo, ele ficou puto, espero que ele tenha perdoado. Mas é porque ele estava sendo queimado pelos outros. E eu, pra blindar, falei, vou dar na lata. Como que era, assim, a cena, assim, no sentido de conseguir palco, né? Você já falou do Zoff, que era difícil, mas tinha, até que eu tô acompanhando, que eu tô entendendo aqui, se é que eu tô entendendo, eu entendi que nesse momento da história, 3 lugares. 3. Tá. Senta pra rir, com o Diogo, nas terças. Era só o que faltava. Terça-feira comigo, no meu show solo, Terça Sem Censura. E no sábado com a comédia do Sétimo Dia e o Santa Comédia com o Zene. Ok? Tinha o Bar do Ocilar com o Zico Lamour nessa mesma época também, mas era um show um pouco diferente. Mas era o de stand-up, esses 3. Aí o que acontecia? Eu cheguei pro Dilon assim, no Era Só, e falei assim, e esses outros dias teus aí? Tinha quarta, quinta e sexta. Ele, como assim? Eu falei, tem uma galera aí que tá gostando e tá querendo fazer, pô. Vai, vamos conversar com o pessoal. E aí começaram, na sexta-feira, veio o Red Comedy. Comédia Cabeça. Fagner Zadra. Fernando Cadlu. E mais uns 2 ali que eu não recordo. Não. Um Cadu Scheffer, ele começou a fazer com o Tesão Piá, mas ele também participava. Mas ele fazia na quinta-feira, junto com o cara que faz o Comedy News aqui, que eu esqueci o nome dele mais alto.
Me fugiu o nome. O Daniel. Daniel Marcondes. Daniel Marcondes. Daniel Marcondes, ele e o Daniel Marcondes com aquele mesmo personagem do policial. Ele entrava e daí tinha os outros meninos que faziam junto. Que também era o Rafael Lobo. Sim. Rafael Lobo junto com o Daniel Marcondes. Eles faziam, cara, era muito bom. Então a gente começou a ter comédia todos os dias. Tinha na quarta, tinha na quinta, tinha na sexta. Maravilhoso, então. Assim. Aí o pessoal tinha uma casa de comédia, onde os OPs poderiam testar e fazer isso. Entendeu? Em seguida, depois que a gente já estava um bom tempo já no auge, teve a brilhante ideia de fazer o primeiro bar de comédia. Mas aí é a questão que daí começou. Na época, aquela especulação. Mas não era só o que faltava? Era só o que faltava. Era uma balada que cabiam 1.500 pessoas, 7 ambientes distintos. Tinha umas câmeras, assim, isso, e quando era o meu show, aí que tá. O meu show e o show do Diogo, a parte principal é como se fosse só essa parte aqui, ó. Essa parte. Então eram o quê? Mas era 150 grande, assim? pessoas. 150 pessoas tá. cabiam, certo? Tava um pouco menos da Só que, metade. Assim. então, não, só essa Metade, parte aqui, ó. metade. Isso, essa parte aqui. 150 pessoas. E era um palco. Depois eu te mando as fotos, você pode colocar na edição certinho. Ensinar o cara a editar, né? Aí você coloca na edição. Aí você verá que era um palco de teatro. Não, só te interromper bem rapidinho. Você fala isso, mas eu não fui no Curitiba Comedy antigo, por exemplo. Então eu não sei como que era o ambiente lá. Então, Não, mas é legal assim, você falar sobre o ambiente por causa disso, entende? Não, mas o primeiro bar que realmente foi preparado para comédia foi o Curitiba Comedy Club. Mais ou menos como era aqui, mas tinha um pouco menos de coluna. Então a visão era legal. Então assim, o primeiro bar de comédia do Brasil, Curitiba Comedy Club. Mas antes de comedians e de qualquer outro. Sim. Esse, tá? Agora, o primeiro bar que apresentava comédia, mas só que tinham outras atrações, aí era só o que faltava. Então tem gente que confunde e fala, mas não era só o que faltava, não era o primeiro bar de comédia. Não, ele teve shows de comédia. Santa Marta também tinha o Curitiba show ele já de comédia. nasceu com Para esse propósito. a comédia, que foi uma coisa sensacional, uma ideia brilhante, um bar de comédia. Só que aí eu era taxado como um cara ruim. Porque eu tinha a mesma visão do Zene e do Diogo. Então no começo eu fui muito maleável. Só que do nada, para mostrar para eles o que eles precisavam fazer, eu gosto daquele pessoal que não faz comédia. Agora você vai entender. É o cara que sobe no palco, fala besteira, acha que faz comédia, deram 2 risadas, ele, pô, sou comediante. Você não faz comédia. Você subiu, você falou algumas besteiras, e as pessoas riram, e alguns amigos seus riram, e você acha que você é comediante. É totalmente diferente de você pegar, sentar, parar, escrever, entender o que é uma piada, testar, mudar palavras, 2, 3 shows. É totalmente diferente. Aí o que acontecia? Esses meninos, eles chegavam e eles começaram a montar shows e ficaram bravos comigo. Porque eu falava, tá, vocês vão em 5. Cada um de vocês tem 5 minutos muito ruins. Falei, vou ser sincero. Pra show, porque vocês vão bem, porque eu vou, abro antes, porque o Afonso vai, abre antes, porque o Thiago, na época dele começou, eu coloquei o pessoal para abrir, vai, abre e vocês vão bem, porque eles já aqueceram a plateia, vocês entram no 0. Vocês têm 25 minutos no total. Ah, mas eu escrevo mais 5 pro dia, dá 50. E aí? Como é que fica de show? Fazer interação. Então, mas aí eu falei uma coisa que as pessoas ficaram muito bravas no começo, que eu falava, já que vocês ficam, dá pra falar besteira, né, que o pessoal fala de cagar regra. Ai, a Judy Carter falou não sei o que, Léo Lins no livro falou isso aqui, tá, mas você não aplicou essa merda no seu texto, porque seu texto tá horrível. Beleza, sem problema. Só que aí você tem que entender que esses caras falavam, beleza, gostam de cagar regra? Ótimo. Pega do Seinfeld, que é um dos melhores comediantes que deu. Eu lembrei do diretor falando do Seinfeld, que era a primeira referência que eu tinha, um dos maiores do mundo. Eu falei, olha, o que o cara fala? Que comediante aqui tem 60 minutos. Por quê? Você chegou no bar, o primeiro quebrou a perna, o segundo teve fimose estourada, o terceiro teve um AVC, o quarto deu um derrame. E você com 5 minutos vai fazer o quê? Você tem que ter 60. Tem que ter. Então, o dono do show tem que ter 60 minutos, porque se der uma merda com todo mundo, você vai lá e fala, eu faço. Quando que foi assim o momento que você começou a perceber que o stand-up realmente tinha se popularizado, assim? Que realmente tinha ganhado o Brasil e o pessoal começou a realmente acompanhar? Cara, foram vários fatores. CQC ajudou demais, o programa Tudo é Possível, que eu participei da Ana Hickman, ajudou demais. Fala do programa. Faustão.
Cara, o programa é assim, eu fiz um festival aqui em Curitiba chamado Primeiro Festival de Humor de Curitiba. Aí o Zene chegou e falou, não é o primeiro, porque eu já fiz outro. E eu não sabia na época. É que quando você não tinha informação e você vai na empolgação e tal. Mas aí o Zene participou, tem até as fotos dele no festival. Aí o que ganhou foi o Oswaldo Barros, lá de Sorocaba. E o Oswaldo Barros, que agora ele é palhaço e tudo mais, ele faz essa questão de improviso e tudo mais, ele dá curso de clown de improviso, é um excelente. Junto com o João Valho, foram por Tudo é Possível. O Oswaldo aqui fez bastante coisa com o Paul Cabanes, né? Isso, exatamente, ainda faz hoje, ele faz bastante. Então, e ele ganhou o primeiro festival, ele ganhou um prêmio como se fosse hoje R$4.000, que na época ele ganhou 1.000, eu tô falando, pô, deve ser 4, 5 mil, era um prêmio bom, um prêmio bacana. E ele voltou, ele se uniu com o Strombeck e João Valho. João Velho, que é da. O João Valho, desculpa, João Velho. João Valho, que é da Black, isso. E aí eles me chamaram, falaram: olha, estão precisando de gente no Tudo é Possível, você não quer? Fiz uma vez, fiz 2 vezes, fiz um tempo, fiz uma temporada, uma segunda temporada, e fui, entendeu? Até o momento que eu saí. Por quê? Porque daí as pessoas começaram a me reconhecer, eu comecei a não ter mais vida. Aí eu pensei, eu não quero isso. Porque eu queria. Não, eu não queria. Eu queria fazer comédia, que as pessoas rissem, mas aí depois eu descobri que existe uma coisa chamada idolatria e eu sou totalmente avesso a isso. Eu tenho uma aversão total a isso, entendeu? Sabe, tem gente que quando eu falo bem assim, eu comecei na comédia, porra, mas o Afonso eu acho do caralho. Tá aqui a foto do Afonso, eu conheço ele aqui, você conhece? Não, você conhece? Eu falei, não só conheço, como eu dava toques, ajudei no começo e tudo mais, entendeu? Algumas coisas que ele pedia de uma coisa, como se fosse umas aulinhas para ele, fui dando uma aulinha aqui, para todo mundo que saía de cena, eu falava, olha, faça isso, aquilo, coisas que eu ouvia do Diogo, coisas que eu ouvia do Zene, eu falei, nada melhor do que repassar à frente. Depois o Afonso também melhorou muito quando ele fez Santa Comédia junto com o Zene, porque o Zene também formado, um excelente diretor e ator, começou a dar umas dicas muito boas. Então isso, pra mim, foi maravilhoso, porque eu falei, cara, eles estão muito bem amparados. Quando você falou, quando que você descobriu que o sucesso, que o stand-up estava em alta? Quando a gente popularizou e sabe que no Brasil tudo vira putaria, entendeu? Então, cedo ou tarde, né? Cedo ou tarde, você quer fazer sucesso, infelizmente tem que falar palavrões. É só você ver tanto os Quatro Amigos, quanto o Emerson Ceará, quanto os shows solos de Afonso e de outros meninos, o Gunning. Eu também, cara, quando os primeiros meses, assim, primeiro ano mais ou menos ali de comédia, eu pessoalmente não gostava de falar palavrão. Foi uma dificuldade gigantesca falar cu no palco, foi uma coisa assim. Então, mas aí que tá, às vezes é aquela velha história que a gente fala, que eu brincava nas aulas que eu fazia de stand-up. Eu falava, cara, você não pode ficar soltando o cu toda hora. Você tem que saber o momento de soltar o cu pra plateia, porque senão a plateia enjoa, porque tem gente que usa o palavrão como escape. Então, esqueci o texto. Porra, mas que foda, né? Tomaram com esses dias. Tava um caralho. Eita, que pariu. Ele não falou nada, mas falou 6, 7 palavrões aí à toa, só pra preencher o vazio. Quais comediantes que hoje você considera que são os melhores do Brasil? Hoje? Melhores do Brasil? Momento de cortes. Cara, eu gosto muito de assistir Rodrigo Marques. A inteligência dele é fora do comum. Time diferente. Gosto muito. Isso. Porque ele fala uma zona, ele tenta provar o que ele quer, mas ao mesmo tempo ele fala numa inteligência, ele fala num tempo que faz você raciocinar da maneira que ele quer. Então ele te transporta para o mundo dele, e isso eu acho muito legal. Afonso Padilha, ele faz muito bem isso, ele conta uma história, ele te transporta. Quando ele estava conversando, por eu ser professor de história, né? Quando ele estava conversando sobre historiador, com ele falando como que ensina história no futuro, cara, assim, você vive isso. Então, pessoas que fazem. Agora, o que eu não gosto? Não que seja errado. Pessoas que conversam com a plateia sem ter conteúdo. Se você tem conteúdo, tipo um Renato Albani, ok. Se você não tem conteúdo, não arrisca. Tem muita gente que vai conversar com a plateia e você já sabe, corintiano, ladrão. Flamenguista, é traficante. São Paulino, é gay. Que ele usa só o estereótipo, ele não usa algo que te surpreende. Que você olha e fala assim, de onde esse cara tirou isso? Entendeu? Então eu gosto muito desses meninos. Não é pra qualquer um também. Né? Não é puxando o saco. Cara, o Diogo Portugal. Porque os textos que ele fala, principalmente de política, eu acho maravilhoso. O Diogo é o único, hoje, assim, é um dos poucos, pelo menos no Brasil, que eu vejo que consegue fala mal da esquerda e fala mal da direita e fala mal de todo mundo igual. Ninguém fica
de fora. E de vida cotidiana, pra mim, não tem ninguém melhor do que Emerson Ceará. Maravilha. Maravilha. São esses. Muito bom, muito bom. E eu quero saber de você 3 Opens hoje que você acredita que tem futuro. Cara, pessoas que eu acreditei que já não são mais Opens, mas eu tinha certeza que seriam muito bons. O JT Fontoura, o Ali Grau, eu gosto muito. E um que foge um pouquinho, que vai até você vai se surpreender disso. Porque eu sempre olho assim com outros olhos. Um cara que o dia que ele se encontrar, ele será sucesso absoluto. Ele já é sucesso, ele só não sabe que é. Mas ele já é sucesso, ele só não entendeu ainda isso. O Cláudio Gasquez. Ele não sabe ainda isso, porque ele ainda não pegou a persona dele. É que nem eu vi o processo da Bruna Luiz, que era outra que não gostava de falar palavrões. Era totalmente contra, meu Deus, a arte palavrões. E hoje você vive o quê? Falando, ou seja, ela encontrou o timing que as pessoas gostariam de ouvir. Isso. Não é o que eu quero falar, é o que a pessoa quer ouvir. O comediante ele tem que entender que ele tem que se olhar com o olhar de plateia. Né? Tem outros, é que você falou de Open Mic, esses daí já fazem shows. Mas assim, tem outros também que são muito bons, que são muito legais. Tem uma menina que ela é muito subjugada, a Gabi Giordano. Ela é muito subjugada. Cara, mas o dia que ela entender como que ela pode fazer um texto sem parecer retardada, porque ela faz um texto com uma piada mais ou menos ruim para que a pessoa critique e tudo mais, mas, cara, tem uma coisa muito profunda naquele texto que se ela desenvolvesse, ficaria fabuloso. Eu também entendeu? acho que ela tem um potencial muito grande, legal. Entendeu? É uma pessoa que eu vejo um potencial, entende? Muito bom. Maravilha. Agora além de você, Luiz Ferreira, os outros meninos, todos os que estão agora já em cena, eu gosto muito. Mas os Opens que eu ajudei desde o início, claro, fora Thiago Souza, Afonso Padilha, Rafael Aragão, Bro Malaquias, essa galera toda. Dessa nova geração que eu ajudei, que eu tive esse prazer e vi se apresentando no My Fucking e tudo mais, é o JT, o Ali Grau. Sim. Eu sabia que eles iam muito bem. E é legal que hoje o Open ele já consegue começar estudando antes. Né? Então estuda primeiro e vai. Eu brinco isso, cara. A gente não tinha onde estudar. Léo Lins não tinha onde estudar, teve que escrever material. Eu não tinha onde estudar, tive que escrever material. Diogo, Portugal, eles estavam nos Estados Unidos, assistiu o pessoal, aprendeu com os grandes mestres. Então, assim, a gente se forçou a ser autodidata. Hoje, se você procurar, cara, tem material de folga. Muito material. Muito material. Pra gente finalizar, Jefferson, o que é o riso? Um ataque. E eu vou te explicar o porquê. Nenhum outro animal, claro, tem alguns, mas a maioria dos animais, ela mostra o dente para te atacar. Cachorro, o leão, tigre, eles mostram a ferocidade através do dente. Nós, seres humanos, tínhamos isso por eu ser historiador, né? Tínhamos essa capacidade de mostrar os dentes para os outros como forma de ataque também, enquanto nós éramos primitivos. A partir do momento que nós desenvolvemos o nosso sistema, aqueles sistemas emocionais, descobrimos que o mostrar o dente também poderia ser uma parte de alegria. Mas só que é alegria? Que aí eu falo que é um ataque. Casei. Nossa, estou feliz. Só que quem não casou, você está atacando aquela pessoa sem que a pessoa saiba. Nasceu um filho. Que legal, tem gente que queria ser pai e não é. Minha mãe está muito feliz, ela está fazendo aniversário. Um monte de mães já morreram. Então, assim, o sorriso nada mais é do que um ataque. É uma comemoração à minha alegria, é como se fosse uma vitória. E é isso que as pessoas não compreendem. Porque, às vezes, o que é engraçado pra mim, não é engraçado pra outra pessoa. Eu sempre brinco, ver uma velha caindo na rua é maravilhoso, salvo se ela for sua mãe. Sua avó, sua tia. Porque você ri da velha que caiu. Mas se for da sua família, aí você fica bravo. Ai, tá rindo da minha... Olha, não tem coração. Não, eu tenho coração e tenho sentimento. Só que não era da minha família, não me atacou. Então, assim, você brincar de fazer piada hoje em dia é muito complicado. Porque as pessoas se sentem atacadas. Quando os outros estão rindo, eles falam, tá rindo de mim, ó. Riram de mim. Então, automaticamente. Porque às vezes o comediante, ele não entende aqui no palco, por que essa pessoa ficou brava? Todo mundo rindo e o cara ficou bravo, meu. Tá maluco? Não é que ele está maluco, ele sentiu um ataque coletivo. Imagina um cara que acabou de ser traído, a mulher dele deu pra 2 caras, ele chegou aqui no bar e fala, eu tenho que rir de qualquer coisa, porque hoje tá foda. Aí vem aqui Emerson Ceará, quem aqui já foi corno? Ele, não, de novo. Tá me... Entendeu? O cara vem no bar pra desestressar e ele lembrou do problema dele.
Então, assim, a comédia, na minha opinião, tem uma função social onde você mexe num vespeiro, você tira riso, ou seja, você tira ataque de onde você não deveria ter aquele ataque. Nothing beats a Jet 2 holiday. Numa versão brasileira. Tá pegando fogo, bicho. Numa distribuição eu mesmo.